Olá, tá dando para ouvir? Oi, Nath. Oi, Aline. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. Desculpa, tava tentando entrar pelo Sustentária, mas não sei o que aconteceu, não tava aparecendo para entrar. Então vamos fazer assim. Desculpa. Sem problemas, imagina. É que aí eu vou ficar em cima, você vai ficar me entrevistando embaixo. Ah, tudo bem. Tentei, mas não consegui. Vamos. Bom, então eu queria desejar boa tarde para todo mundo. Quem não me conhece, meu nome é Aline Martins de Carvalho. Eu sou nutricionista, mestre e doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E eu sou pós-doutoranda em Alimentação e Sustentabilidade pela University of Michigan. E, além disso, eu sou coordenadora do Sustentária, e essa é a terceira live que o Sustentária está promovendo. E para quem é novo por aqui, o Sustentar ele é um núcleo de extensão da USP que tem o objetivo de promover a alimentação sustentável para a população brasileira, né? A gente faz diversas ações, tentando mudar o comportamento, ajudar as pessoas a melhorarem a alimentação. E a gente faz isso através do nosso Facebook, do nosso Instagram, do nosso site. Então, quem não conhece, né, curte lá a nossa página no Instagram, no Facebook, acompanha o nosso site, assina a nossa newsletter. Para receber bastante informação, né? A gente publica bastante receita, texto, livro, diversos materiais sobre alimentação sustentável e como as pessoas podem fazer isso no dia a dia delas, né? Nós somos um grupo de 40 pessoas que trabalha voluntariamente entre alunos e pesquisadores de diversas partes do país. E a gente trabalha com 4 pilares de atuação principal, né, que são a redução do consumo de carne vermelha e processada, que é o tema da live de hoje, que a gente vai falar com a Natália, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, porque a gente sabe do impacto positivo que tem, né, tanto na saúde quanto no meio ambiente, a redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal, que a gente sabe que vem crescendo, e o aumento do consumo de produtos que tenham um baixo impacto no meio ambiente. Então, pensar na embalagem, na forma de produção, na produção local. E o Sustentar, ele aproveitou esse tempo de quarentena, em que a gente não pode fazer, né, eventos ao vivo, para fazer essas lives e chamar pessoas para a gente discutir o tema da alimentação sustentável. Então, são lives todas as quintas-feiras, às 17 horas. Então, vocês podem aí se unir a gente todas as quintas-feiras nesse horário. E hoje a gente tem a honra de ter conosco a Natália Uchikawa, que ela é nutricionista, formada pela USP também, é minha caloura, e com extensão na McMagill University. Ela é mestre em nutrição em saúde pública também, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela atende em consultório, com ênfase em alimentação vegetariana, vegana e plant-based diet. E ela também é docente do curso de pós-graduação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, no curso de especialização em nutrição vegetariana. Então, é super prazer ter a Nath com a gente aqui hoje. E se vocês têm dúvidas sobre o consumo de carne, sobre como reduzir, vocês podem escrever no chat e a gente vai tentando responder ao longo da live, né? E como eu disse até nos meus stories, a gente fez um resumo exclusivo do que a gente vai falar aqui na live, né, sobre esse conteúdo. E aí, no final da live, a gente vai disponibilizar esse formulário para vocês, esse resumo, né? E aí a gente pede para vocês responderem só uma pesquisa de satisfação, bem rapidinha, e aí já fica com esse resumo que a gente fez com bastante carinho mesmo para vocês terem acesso a esse material. Então, Nath, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui hoje com a gente, conversando sobre esse tema que para nós duas é super legal, porque a gente estudou isso, né? E aí eu queria começar, assim, essa conversa, que é uma coisa que várias pessoas me perguntam, o que de fato, né, quais são as diferenças da carne vermelha, o que que é essa carne vermelha, o que que é a carne branca e o que que é a carne processada. Tá. Bom, é um prazer também estar aqui. É uma baita alegria fazer essa live com você, super querida. E a gente sempre trocou bastante figurinha, né, na universidade sobre o tema. Muitas vezes a gente não era muito entendida, né, quando a gente falava de redução de consumo,
ainda é um desafio, né? Mas que bom que as fronteiras estão abrindo e aquelas que estavam fechadas, eu acho que você também teve um papel super importante na universidade para começar a abrir, né, com sustentária e o pessoal se engajando também. Eu acredito que cada vez mais isso vai ampliando. E é na universidade que esse debate tem que começar mesmo, porque não adianta ser de fora para dentro, né? A gente tem que produzir conteúdo, produzir conhecimento de dentro da universidade para que as pessoas de fora tenham segurança para fazer essa redução do consumo, né? Então, eu acho que, para mim, é muito, muito, muito alegre estar participando dessa live com você. Bom, pensando em redução de consumo, a gente falou principalmente de carne vermelha e processada, né? Então, carne vermelha, a gente está falando de boi, carne de boi e carne de porco, principalmente. Carne branca, quando a gente fala, a gente está falando de aves e peixes. E aí, quando a gente fala de carne processada, né, pode ser tanto a vermelha, a branca, enfim, depende do nível de processamento mesmo industrial dela. A gente está falando mais em relação à adição de alguma substância. Então, por exemplo, de alguma substância que foi extraída de um outro alimento. Então, por exemplo, alguma proteína, ou sal, gordura, açúcar, enfim. Ou alguma substância que é sintetizada em laboratório, então algum conservante, algum aromatizante, estabilizante, todos os antes aí da vida, né? Nitrito, nitrato, todos esses elementos que têm alguma função ali num produto alimentício, mas que não naturalmente estaria presente num alimento da forma como a gente encontra na natureza, né? Então, quando a gente fala em redução de consumo de carne vermelha e processada, a gente fala da vermelha, fresca também, mas também da carne processada, dessa carne que já foi totalmente modificada e muitas vezes tem muito pouco de carne fresca ali naqueles produtos, né? Então, é o caso de salsichas, embutidos, né? Linguiça, frios, alguns hambúrgueres aí, esses nuggets, esses produtos, né, da indústria que são feitos à base de carne e outros ingredientes alimentícios e aditivos alimentares. Legal, Nath. Alguém perguntou aqui da carne suína, então, só para reforçar, a carne suína, como a Nath falou, é uma carne vermelha, apesar dela parecer mais branquinha, né? Ela é uma carne vermelha, e lembrando disso, que a carne processada, ela pode ser tanto branca quanto vermelha, né? Uma outra forma de classificação, que até o peito de peru, todas essas carnes frios, elas entram nessa parte de carne processada. Legal. E aí eu queria começar um pouco falando sobre os impactos da carne no meio ambiente, né? Eu sei que você estudou toda essa parte de pegada hídrica e tal. Eu queria que você falasse um pouco de como que é estudado o impacto ambiental da carne. Tá, legal. Bom, eu tenho uma colinha aqui porque eu listei todos, né? Todas as coisas que eu lembrava quando você me falou dessa pergunta. Bom, vou começar puxando sardinha para minha dissertação do mestrado, que foi, né, com pegada hídrica de padrões alimentares. Então, com certeza, acho que a carne vermelha, principalmente a carne bovina, né, é a que tem o maior impacto nos recursos hídricos que a gente tem hoje. Então, para a gente produzir 1 quilo de carne para o nosso consumo, a gente acaba consumindo até um pouco mais de 15 mil litros de água. Né? Então, para as outras carnes, isso é um pouco menor, mas ainda assim esse volume de água é muito alto. Né? E quando a gente fala de consumo de água para carne, tanto a água que o boi vai consumir, né, na vida dele, para beber, como a água, por exemplo, para a produção de grãos, para ele consumir durante a vida, ou para pastagem. A água também que vai ser necessária, porque existem resíduos, né, da produção pecuária que caem nos lençóis freáticos, resíduos de hormônios, dos dejetos dos animais, e muitas vezes isso acaba caindo nos lençóis freáticos e contaminando. Então, quando a gente fala de uma pegada hídrica, a gente considera também quanto de água que está sendo contaminada pela produção de um alimento, né? Então, esses 15 mil que eu estou falando são toda essa água, tanto de chuva como água de bacias hidrográficas, de lençóis freáticos, e essa água que precisa se recuperar de uma poluição.
Então, é um valor, é o alimento que tem o maior consumo de água que a gente conhece hoje, né? Pelo menos nos moldes de produção atual. E aí a gente tem emissão de gases de efeito estufa, né? Então, tem um trabalho seu que acho que foi o mais comentado, assim, que faz a comparação com um carro, né? Então, a emissão de gases de efeito estufa de acho que 1 quilo de carne também libera 44 quilos, né? Se não me engano, eu não sei se é equivalente de gás carbônico ou se é de gás carbônico, né? Mas, enfim, de equivalente de gás carbônico. Tá. Então aí entra, né, gás metano, entra óxido nítrico, enfim, uma porção de gases que promovem o aumento do aquecimento global. Então também estão envolvidos na pegada de carbono, não só na pegada hídrica, né? Além disso, a gente tem também, por exemplo, a biodiversidade, a perda da biodiversidade. Quando você desmata uma grande área para fazer um pasto, por exemplo, ali você tinha uma porção de fauna e flora extremamente diversa que vai, né, se extinguir. Muitos animais morrem, outros migram para outros lugares, mas a gente tem uma perda importante aí de biodiversidade. E não só para pasto, né? Também quando a gente desmata para produzir grãos para esses animais que vão consumir, né? E aí quando isso acontece, né, para a produção de grão, principalmente soja, milho, né? A gente sabe que são monoculturas, então tem um desgaste muito importante do solo também. Então a gente tem tanto contaminação como desgaste, erosão do solo. Isso também entra na parte de pegada hídrica, né? Então, tem diversos fatores aí ambientais que estão associados. Existem outros também, sociais e tudo mais, mas pensando em pegada ambiental, né, da carne vermelha, eu acho que essas são as mais importantes, né? E manejo, né, desculpa te cortar, mas manejo de dejetos, né? A gente também nem sempre conhece como é feito esse abate, por exemplo, ou essa produção de carne. Então, se esses dejetos dos animais estão sendo direcionados da forma correta, se não, a gente tem trabalhos mostrando, né, resíduos, por exemplo, de antibióticos, resíduos hormonais, resíduos da produção pecuária na água, né, de consumo, então, de alguns países. Então, isso é bem importante também de considerar. Sim, eu acho bem legal, né? Essa parte, puxando agora a sardinha para o meu trabalho, da parte de pegada de carbono, foi isso que a gente viu, né? Que para cada quilo de carne, para a produção de cada quilo de carne bovina, emitia 44 quilos de CO2, e que é a mesma coisa que um carro percorrendo 250 quilômetros. Então, quando a gente faz a comparação, é muito grande, né? Se a gente pensar que a pecuária e o desmatamento são responsáveis por 70% de todos os gases de efeito estufa do Brasil, a gente vê a dimensão que né, a produção de alimentos e o impacto ambiental, que, como a Nath falou muito bem, isso tem a ver com as mudanças climáticas, com o aumento da temperatura do planeta, né? Então, a forma em que a gente produz, o que a gente consome hoje, tem, de fato, esse impacto no meio ambiente. E lembrando só uma questão também, que esses 70% que você comentou, né, a gente também tem que considerar o tanto de carne que a gente exporta, né? Então, além de tudo, a gente está causando um impacto ambiental importante dentro do nosso país, enquanto outros países estão economizando os recursos deles, os recursos naturais deles, né? Então, isso se chama água virtual, por exemplo, ou a pegada virtual, né, que a gente estima, porque nos locais onde se consome essa carne, os recursos estão preservados, né? Exatamente, né? A Califórnia também é muito conhecida por ser o local onde se gasta mais água, por exemplo, nos Estados Unidos, porque é onde se produz mais alimentos e exporta, né, para o resto do país. Então, realmente, o Brasil é um grande produtor de carne e isso, o impacto fica aqui e o consumo vai, né, para outros países, principalmente China e outros países. Legal, acho que a gente conseguiu dar e uma outra coisa só que eu queria falar do impacto ambiental é que todos os alimentos de origem animal, eles têm um impacto muito maior, de forma geral, no meio ambiente do que
produtos de origem vegetal, né? Então, a carne bovina, ela é o maior contribuinte, 50% da pegada de carbono da nossa dieta vem da carne bovina, mas os outros tipos de alimentos de origem animal também têm esse impacto, né? E aí eu queria, Nath, que a gente falar, né, sair um pouco do impacto ambiental e falar um pouco do impacto na saúde. Então, quais são os impactos desse consumo excessivo de carne, né? Pensando nos diversos tipos de carne. Uhum, legal. Bom, a gente tem cada vez mais estudos aí mostrando, sinalizando alguns impactos na saúde, né? Então, tem associações com doenças cardiovasculares, então infarto agudo do miocárdio, tem associação com aumento do risco para diabetes, para obesidade, alguns tipos de cânceres, então câncer de cólon, câncer de reto, pulmão. A gente não tem como afirmar com 100% de certeza que foi a carne que causou, porque a gente sabe que essas doenças são multifatoriais, né? Então, estilo de vida, tem diversos fatores aí, né? Mas a carne tem uma parcela de responsabilidade, principalmente a carne vermelha processada, né? Que é o que a gente estava comentando. Por que disso, né? Porque um alimento denso em energia, né? Então ele tem um valor calórico bem alto, principalmente vindo de gordura saturada, de colesterol, né? Que é uma gordura que a gente sabe que tem associação aí com essas doenças. Tem outras questões também, acho que uma das coisas que você também vem estudando, né, que é a produção de compostos quando se aquece, quando se frita ou assa essas carnes, né, que geram compostos que são carcinogênicos também. Nitrito, nitrato, que são duas substâncias que se usa muito em carnes processadas, que também tem potencial carcinogênico. Outras substâncias, então, que a gente vem vendo recentemente, né? Então, L-carnitina, que é uma substância presente na carne, que quando ela é metabolizada lá na nossa microbiota intestinal, gera também substâncias que aumentam processos inflamatórios, né? O famoso TMAL. Então, aumenta o processo inflamatório, aumenta a deposição de colesterol nas artérias. Isso a gente está falando, obviamente, de um consumo excessivo, né? E aí entra aquela questão, e o que é o consumo excessivo, né, de carne? Então, a gente tem algumas referências, né? Então, pela associação World Cancer Research Fund, 500 gramas de carne vermelha processada por semana. Isso daria mais ou menos uns 70 gramas, 71 gramas por dia. Seria o equivalente a um bife, né? Então, se você consome um pouco mais, então, um bife por dia, você já está consumindo carne em excesso, né? Segundo essa associação. E aí a gente tem outros estudos mais recentes que estão considerando valores ainda menores, né? Saiu recentemente o estudo da It Lancet, que considera um valor aí quase 3 vezes menor do que isso. Então, seria um consumo mais ou menos de umas 2 vezes por semana só de carne vermelha processada. Mas, de toda forma, eles ainda mencionam que talvez a dose mais segura de carne aí seja 0, né, de carne vermelha processada. Então, fazer a preferência por outros tipos de proteínas vegetais, né? E uma outra coisa que a gente acaba não falando tanto, mas que está cada vez mais presente na literatura, é resistência a antibióticos, né? Por conta da produção de carne, porque os antibióticos são usados nesses animais, muitas vezes sem um manejo adequado, né? Tanto no animal como dos dejetos também. E aí tem esses resíduos, né, na nossa água, tem os resíduos na própria carne, né, os metabólitos. E isso, de alguma maneira, é transferido para o ser humano. Então, a gente está observando que tem um aumento da resistência a antibiótico muito presente por conta de um consumo excessivo de carnes também. Quando a gente fala também de agrotóxicos, né, eu acho que vale a pena mencionar também que muitas vezes a gente não pensa, que a gente pensa em agrotóxico, pensa no vegetal. Mas o agrotóxico, a maior parte deles, eles são solúveis em gordura.
E aí, o animal que consumiu lá uma soja transgênica ou um milho transgênico a vida inteira dele, que teve grandes dosagens de agrotóxicos na produção desse grão, vai acumulando também resíduos de agrotóxico na sua carne, na sua gordura. E aí isso passa também para o ser humano quando ele consome uma quantidade excessiva. Então, os alimentos de origem animal acabam tendo esse efeito cumulativo aí do agrotóxico, né? Então, tudo isso a gente tem impacto na saúde também, eu acho que vale a pena considerar. Não é só a questão, por exemplo, de uma doença cardiovascular, tem vários outros braços aí que vêm sendo apontados como uma associação importante. Eu vi alguém perguntando aqui se as carnes brancas, né, também têm esse impacto desse consumo excessivo, né? Bom, a gente fala de carne branca e aí dá a impressão de que ela é, por ser branca, né, carta branca para consumir, né? Mas essas carnes brancas também, obviamente, têm gordura saturada, também tem colesterol, também tem essa produção aí do temal lá em nível intestinal. Então, se você também consumir um excesso delas, né, isso também vai ter algum impacto na saúde, com certeza. O que a gente observa é que talvez peixes tenham um impacto menor em relação a essas doenças, mas aí tem diversas outras questões, né? Que é a questão da contaminação por mercúrio, tem a questão também do plástico, microplástico que está na água e a gente sabe já que já tem microplástico na carne de peixe também. Então é importante ponderar todas essas questões, porque cada tipo de carne tem uma especificidade ali, né? Sim, eu acho que é bem interessante tudo isso que a Nath falou. E aí, quando a gente pensa nas recomendações, né, por exemplo, do World Cancer Research Fund, eles são uma organização de câncer. Então, quando eles fazem a recomendação de 500 gramas por semana, baseado em todos os estudos que tinham até aquela época, é muito pensando no impacto do câncer, né, a carne, principalmente a carne processada, e o quanto que seria ali até a quantidade segura, que segundo eles seria essas 500 gramas por semana de carne vermelha e processada. Então, normalmente, quando a gente vai falar disso, se a pessoa ela consome mais, ela pode escolher algum dia na semana para consumir mais carne, né? E nos outros dias ela consumir outras opções, não uma carne. E, por exemplo, essa outra referência que a Nath citou, do Eat Lancet, eles consideram uma dieta que pensa tanto no meio ambiente quanto na saúde. E aí, por isso que essa recomendação é tão mais baixa, de 0 até 28 gramas ali, né? Com uma média de 14 gramas de carne por dia, que é quase nada. Então, se a gente for pensar, você poderia comer um bife ali por semana. Se a gente juntar aquelas 14 gramas de todos os dias, comeria um bife por semana segundo essa dieta, né? Mas isso é bem complicado e até entra numa outra questão que eu queria conversar com a Nath, que é pensando nessas recomendações no dia de hoje, né? E principalmente num país como o nosso, em que a carne é extremamente cultural, onde a maioria das pessoas consome carne quase todos os dias. Na minha pesquisa de mestrado, a gente viu que as pessoas consumiam em excesso, né? Essa carne, 80% dos brasileiros consumiam em excesso, então é praticamente todo mundo, e essa quantidade pequena, aí, de 70 gramas por dia. Então, como é que a gente coloca isso para a população, né? Como reduzir esse consumo de carne, porque aqui em nenhum momento a gente está falando que a exclusão da carne é o melhor para a saúde, todas o que a gente tem é que a redução ela já é um passo importante, tanto no impacto no meio ambiente, quanto o impacto na saúde, mas como é que a gente faz isso, sendo que a carne tem esse apelo cultural, social, né, o churrasco do brasileiro? Como que você vê isso na sua prática? Sim, com certeza é um desafio, assim, né? Eu acho que, primeiro, é o que você falou, assim, é uma escolha, né? Quem quiser tirar a carne completamente, fique à vontade. Obviamente que há benefícios também, tem diversos estudos com vegetarianos e veganos e proteção, né, à saúde, proteção a diversas doenças. Mas com certeza uma redução já tem um impacto muito importante na saúde e no meio ambiente e na vida dos animais, enfim, né? Quais são as dificuldades, né? Então, tem uma questão ainda, como você falou, muito importante cultural, né? Então,
a carne está muito relacionada a status social, né? A uma questão de o poder de compra, o poder comprar a carne, porque a carne ainda é um bem, é um item caro, né? No orçamento. As festas estão sempre reunidas e o prato principal é sempre a carne, então é um desafio você romper com esse padrão alimentar que é cultural, né? As famílias também, nem sempre as famílias aceitam. Quando é uma pessoa só da casa, daí tem aquela questão de, puxa vida, tenho que cozinhar, mas aí tá todo mundo comendo isso, eu tenho que separar aqui a minha refeição. Então, muita gente vai postergando essa redução por conta dessa logística também, por conta dos eventos sociais. Às vezes, a esposa que daí decide parar, mas aí o companheiro come ainda, e aí ela tem que cozinhar para ele. Então, também tem questões de gênero envolvidas, tem uma questão de masculinidade também associada com a carne. Então, são assuntos muito delicados, assim, é muito complicado mesmo quando a gente fala de redução de consumo de carne. Lá na minha dissertação do mestrado, eu fiz um capítulo só sobre isso, assim, né, porque a gente comentou bastante também sobre a questão de redução de desigualdade e o quanto isso aumentou o consumo de carne nos últimos anos. Então, é excelente que... Principalmente processada, né, Nath? Exato. Então, assim, é óbvio que a gente quer a redução da desigualdade, que a gente quer aumentar o poder de compra das pessoas. Mas os ricos, eles já consumiam muito carne. E se a aspiração for no caminho desse consumo dos mais ricos, o impacto para o meio ambiente e para a saúde dessas pessoas vai ser muito pior. Então, toda vez que a gente fala, né, em recomendações nacionais aí de redução de consumo, tem que vir junto com questões de educação nutricional, de educação ambiental, para que as pessoas entendam a importância disso. Porque senão, na hora que as pessoas têm acesso à carne, vem alguém e fala, então, você precisa reduzir a carne. Né? E aí é muito delicado, é muito complicado isso, né? Mas é um desafio. Mas assim, nos últimos 2, 3 anos eu percebo um movimento muito crescente de pessoas que estão reduzindo, de pessoas... Acho que o acesso à informação, por conta de internet e tudo mais, né? Deu um boom, assim, nesses últimos anos. Então as pessoas estão ousando mais experimentar muitas receitas diferentes, né? Tendo mais vontade aí de explorar esse universo, os restaurantes, agora sempre tem mais opções vegetarianas nos restaurantes, então eu acho que as coisas estão mudando devagarzinho, mas estão, né? Sim, até essa época de quarentena é um momento em que as pessoas estão mais na cozinha, em que elas podem explorar outros sabores, né? E até o Sustentária tem diversos livros de receitas pensando nisso, né? Para reduzir o consumo de carne ou para fazer um prato principal que não tenha carne, né? Para experimentar esses outros sabores. E aí, aqui teve uma pergunta, e também um pessoal que perguntou nos stories do Instagram do Sustentária, se de fato, se a gente retirar a carne ou se a gente reduzir o consumo de carne, se a gente consegue ter todos os nutrientes que a gente precisa em relação a ferro, a vitaminas, se tudo bem tirar esse consumo de carne. Tá. O que você pode falar, Nath? Beleza. Bom, aí já entra mais na questão nutricional mesmo, que é o que eu faço no consultório todos os dias. Então, sim, é possível, né? Comer carne é uma decisão pessoal, não tem nenhuma restrição de tirar a carne do cardápio, ou mesmo tirar ovos, laticínios, para quem quiser estender aí para uma alimentação mais vegetariana estrita. Nenhuma fase da vida, nenhum ciclo, então gestante, lactante, sempre é possível retirar os alimentos de origem animal, desde que você vá buscar um acompanhamento nutricional. Por quê? É importante que se faça mesmo um monitoramento, né, de exames de sangue, para ver a avaliação antropométrica, para ver a questão de proteína, de massa muscular, nos exames para a gente ver ferro, vitamina B12, vitamina D, enfim. Então, assim, primeira coisa que a gente pensa é proteína, né, como fica a adequação de proteína. O que a gente tem hoje, antigamente a gente falava de valor biológico das proteínas, né? Isso foi muito importante na nossa graduação. Acredito que para você, eu sou bichete sua, né? Então
isso foi muito presente na nossa formação, né? Então, se falava de valor biológico da proteína e falava-se que a proteína de origem vegetal tinha um valor biológico inferior da proteína de origem animal. Hoje isso está caindo um pouco por terra, porque a gente sabe que você atingindo um valor calórico da tua alimentação e tendo uma alimentação variada com cereal, leguminosa, né, os feijões, as castanhas, legume, verdura, fruta, você consegue atingir tranquilamente o teu nível de proteína, né? A única exceção, talvez, seriam os atletas, mas não porque eles não conseguem, porque o volume desses alimentos teria que ser muito grande para que as proteínas acompanhassem a carga de treinos deles. E aí o indivíduo às vezes não consegue comer tanta coisa, ou tem desconforto intestinal se ele come muito feijão, por exemplo, grão de bico, lentilha. E aí a gente entra com uma suplementação proteica, mas isso é avaliado a caso e só nesses casos de uma atividade física mais intensa, né? Então, proteína é essa combinação de cereal, então arroz, milho, trigo, aveia, quinoa, todos os cereais, com leguminosas, então feijão, grão de bico, todos os tipos de feijão, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, soja ou tofu, os derivados de soja, e aí sempre que possível preferir as versões não transgênicas, né? Favas, então cereal e leguminosa já tem no dia, se você tiver aí ao longo do dia uma ingestão de cereal e leguminosa, você vai ter uma quantidade bacana de proteína de origem vegetal. E outros então, alimentos... Esse arroz e feijão, né, do brasileiro, que tá em todas as classes econômicas, já é essa proteína aí de boa qualidade que as pessoas têm, né? Porque a gente até vê que o consumo de proteína pelo brasileiro, ela é excessiva, né, hoje em dia, até pelo alto consumo de carne. Exatamente. Então, assim, arroz com feijão, todo mundo tem acesso, toda cesta básica tem arroz, tem feijão, né? Então, isso já oferece a nossa quantidade proteica aí, de aminoácidos essenciais, né, que a gente precisaria. Obviamente que cada pessoa vai ter uma necessidade e aí a gente pode ir ajustando quantidades de acordo com a necessidade da pessoa, né? Mas essas são as fontes principais. E aí eu complementaria com... Pode falar. Não, é só uma pessoa que tinha perguntado, que ela tinha comentado que ela sente que o corpo dela precisa de carne. Então, se você tem alguma... Se você já ouviu isso, como é que você pode dar alguma dica em relação a isso? Sim. Aí eu ouço o tempo inteiro, assim. É muito comum mesmo as pessoas sentirem que tem necessidade, ou sei lá, de repente no dia não comeu carne e aí tem a sensação de que tá mais fraca, de que não tá conseguindo concentrar. Mas isso é muito mais uma questão de hábito, né? De estar habituada a comer a carne. A carne tem muita gordura, então também dá saciedade. O alimento de origem vegetal não dá tanta saciedade como a carne, né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, usar algumas oleaginosas, sementes oleaginosas, aí, castanhas, sementinhas que são mais gordurosas, né? Gergelim, linhaça, chia, semente de girassol. Jogar em cima da comida, por exemplo, é bem legal, porque daí você coloca de volta essa gordura, só que uma gordura de boa qualidade que a carne não teria, mas que essa gordura que a carne teria daria mais saciedade. Então, são alguns recursos assim que a gente pode usar, essa complementação do cereal com a leguminosa, porque muitas vezes você tira a carne, mas às vezes não tem uma leguminosa ali, um feijão, e realmente a digestão vai muito mais rápido, daqui uma hora você já está com fome e dá para ter essa sensação de que você está mais fraco, né? Mas isso é no início, assim, depois que você faz uma adequação da alimentação, já está mais habituado, está mais incorporado no teu hábito, isso é muito mais tranquilo e não tem nenhum problema, né? E não é só aquela coisa de tirar a carne, né, Nath? Não é só, eu vou reduzir o consumo de carne, então tiro a carne e não coloco nada no lugar. A gente substitui, porque o teor calórico ali da alimentação, você vai precisar da mesma quantidade calórica. O ponto também é saber o que colocar no lugar, né? Porque tirar a carne, colocar só a batata frita, ou colocar um purê de batata, isso também, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, a alimentação vegetariana é mais saudável. Mas depende muito, dá para ter uma alimentação, né, de uma baixa qualidade nutricional sendo vegetariano, não comendo carne. Sim, né? Com
certeza, qualquer tipo de dieta, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente faz algumas receitas, por exemplo, para aquela coisa da mistura, né? Então, assim, um hamburguinho de algum legume, de berinjela, ou um hambúrguer de cenoura, sei lá, para você ocupar aquele espaço no prato que a carne ocuparia. Mas aí não é tão interessante, porque você está trocando alhos por bugalhos, né? O legume não vai ter o mesmo teor de proteína e ferro, por exemplo, que a carne teria. Então, se for para aumentar alguma coisa, que sejam os feijões, né? Porque eles são os mais proteicos aí da dieta. Mas a gente consegue ao longo do dia também ir ajustando com outros alimentos, né? Com as castanhas, como eu falei, amendoim, amêndoas, enfim, em lanches, né? Lanches intermediários, os próprios cereais, aveia em frutas, por exemplo, é super rico em proteína. Cogumelos, que é uma questão que as pessoas perguntam muito, então assim, não tem tanta proteína como, né, dizem por aí. O feijão tem em torno de 3 vezes mais. Então assim, é arroz com feijão ou as variantes aí, né? Essa é a melhor fonte proteica. Para ferro, né, que a carne vermelha principalmente é a que tem mais ferro, daí então são os feijões, né, e as folhas verdes escuras. Sempre que possível, colocar uma fruta mais cítrica junto com a refeição, que é rica em vitamina C, que essa vitamina C aumenta a absorção do ferro de origem vegetal. E sempre fazer um exame, né? Pelo menos, assim, uma vez por ano, principalmente se for mulher, que aí menstrua, perde sangue todo mês ali, então perde ferro na menstruação. Então é importante fazer um exame a cada 6 meses ou um ano para monitorar os níveis de ferro do organismo. Se necessário, a gente suplementa e ajusta a dieta também, né? Mas sempre que tiver uma baixa, uma deficiência de ferro ou uma anemia, a gente tem que suplementar. Só a alimentação não é suficiente para recuperar esses níveis, né? E isso é muito legal que você falou, né, do feijão, colocar uma fruta cítrica, né, uma laranja, um limão, e aí a gente começa a ver, né, a sabedoria popular em relação à alimentação, né, do brasileiro sempre comer arroz com feijão e se manter saudável, a própria feijoada em que tem o feijão, mas que tem ali uma laranja, que tem a couve, enfim, né, a própria tradição brasileira de alimentação tem já isso, né, para ajudar na absorção, enfim, nessa questão nutricional e de saúde. Então, valorizar aquilo que é nosso, né, o que a gente tem tudo aqui, e muitas vezes a gente acaba... tem até uma história bem interessante sobre, não sei se você leu num livro recente da Bill Wilson, em que ela fala sobre a quinoa, em que a quinoa acabou sendo um boom, né, de quinoa no mundo inteiro, e aí todo mundo querendo comer quinoa, e aí onde produz quinoa? Produz lá na Bolívia. Aí os produtores começaram a exportar tanta quinoa que pararam de comer quinoa, porque valia a pena exportar do que comer. Então a alimentação deles começa a ficar pobre, o próprio solo, porque eles tiveram que fazer uma produção mais intensa. Então, quando a gente fala só, né, não dá para generalizar, a gente falar a alimentação de origem vegetal é maravilhoso, a alimentação de origem animal é ruim, né? A gente tem que ver muito o contexto dessa produção. E até teve alguém aqui que perguntou em relação, porque a nossa produção de carne é majoritariamente extensiva, né? Gado comendo grama. Se isso atingiria, por exemplo, em relação a agrotóxicos, se isso ia ter um peso menor nessa questão de agrotóxicos. Você tem algum dado em relação a isso, Nath? Sim, não, com certeza, né? Porque daí você tem uma diminuição dos grãos, né? E de ração à base de grão, que teria mais agrotóxico para produzir esses grãos. Mas boa parte da nossa produção está sendo semi-extensiva também, né? Então, o gado, ele pasta bastante, mas ele também recebe complementação via grão ou ração. Então, assim, é muito difícil uma produção só extensiva aqui no Brasil. A gente tem algumas orgânicas, né? São poucas e concentradas aí em algumas regiões, são mais caras também, mas de gados que pastam exclusivamente. Sem dúvida nenhuma, em termos de saúde, é melhor, né, para a nossa saúde, mas em termos de consumo de água, por exemplo, é pior, porque existe um consumo muito intenso de água de chuva, por exemplo, porque o que engorda mais o gado? É o grão, muito mais do que uma folha, né, do que o pasto. Então ele teria que consumir muito mais pasto para ganhar peso. Por isso que a produção hoje intensiva, na verdade,
ela é mais eficiente em termos de impacto para a água, por exemplo, né? Porque se consome menos água quando o gado está confinado, porque você consegue engordar ele mais rapidamente, né? E aí você tem um abate mais rápido também. Então, assim, a eficiência em termos produtivos, de alguma forma, ela é protetora nesse sentido. Mas aí tem diversas outras questões, tem a questão do bem-estar animal também, né? Então, tudo O tem que ser desmatamento pesado. também para fazer pasto, né? Então, realmente, para Exato, pegada de carbono já é pior. exato, né? Sim. Então, por isso que os produtores rurais aí acabam muitas vezes preferindo uma semi-extensiva ou uma intensiva até para ocupar menos espaços, para economizar, né? Para, enfim. Mas se a pessoa, de repente, por exemplo, se a pessoa tem condição de reduzir o consumo de carne e consumir aí essa uma, duas vezes por semana que o material do It Lancet sugere, e que essa carne seja orgânica, de animal que pasta, por exemplo, para a saúde dela é muito melhor, né? Com certeza. Para a saúde do planeta, provavelmente também. Mas o melhor seria que não tivesse, ou que tivesse aí as opções vegetais sempre que possível, porque daí a gente sabe que tem outras questões, tem os pequenos produtores que você está incentivando também, né? Tem tantas outras variantes aí para a gente considerar, né? Sim, e legal, Nath, hoje eu descobri que é o Dia Internacional do Hambúrguer. Então, para falar um pouco disso, eu pensei até na pergunta né, em relação ao que a gente estava falando antes de substituir a carne, o que a gente coloca no lugar da carne no prato, né? Hoje em dia está sendo muito comum aquele hambúrguer de soja, né, da proteína texturizada de soja, ou mesmo cani, ou o Impossible Burger aí, que vem como uma opção de hambúrguer de origem vegetal, né, e de outras marcas também. Então, queria que você comentasse um pouco dessas opções hoje em dia vegetarianas e veganas, que são muito mais processadas, né, do que a gente consumir os vegetais, por exemplo, e Sim, leguminosas. sim. Bom, eles são os famosos análogos aí da carne, né? Análogos no sentido deles serem substitutos culinários e nutricionais, muitas vezes, da carne, porque normalmente essas empresas tendem a fazer esses produtos com um teor proteico ou um teor de gordura muito semelhante ao dos produtos análogos, né, da carne. E são ultraprocessados, que é o que a gente começou a conversar aqui logo no início, né? Então, não seria uma carne fresca processada, seria um alimento vegetal processado, que teria os aditivos da mesma forma, que teria outros impactos aí, embalagem, por exemplo, resíduo sólido, né? Também, quanto mais etapas no processamento, mais impacto ambiental isso vai gerando. Para a nossa saúde, esses aditivos também, se forem mais sintéticos, nem sempre isso é adequado. Então, eu diria que são interessantes para quem, de repente, quer consumir eventualmente, esporadicamente, relembrar, às vezes, o sabor que a carne tinha, a textura, é uma opção, mas eu acho que não deveria fazer parte no dia a dia da alimentação sem carne, né? Sem dúvida, é um consumo, tem que ser um consumo esporádico, né? Legal. Eu concordo também, né, que muitas vezes a gente acha que é um substituto, já que eu não vou comer um hambúrguer normal, eu vou comer um hambúrguer de soja, né, mas o que vem com isso, né, que soja que é essa, será que de fato isso tem um impacto positivo na saúde, no planeta, enfim, tudo, né, acho que é bem complexa a situação, né, não é uma resposta simples. E acho que pensando em população brasileira, né, a gente começar a reduzir o consumo de carne já é um ganho absurdo, assim, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E uma das questões, né, uma das iniciativas são aquela Segunda Sem Carne, né, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo. A gente até fez no restaurante universitário lá da Faculdade de Saúde Pública um tempo em que a gente tirou a carne uma vez por mês, né, e deu opções vegetarianas. Foi difícil, o pessoal não gostou muito, né? Algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas não gostaram, enfim. Acho que é sempre um desafio, né? Mas queria que você comentasse um pouco, assim, de como que a redução já pode ser algo positivo para a pessoa que quer iniciar esse processo. Sim. Bom,
Eu acho, isso que você comentou é muito engraçado, porque eu observei em alguns espaços, assim, né, que tentaram fazer essa intervenção do Dia Sem Carne, e aí as pessoas tiveram uma baixa aceitação, reivindicaram como se a carne fosse um direito adquirido ali daquele cardápio, né? Então é muito difícil realmente ter opções vegetarianas, né? Opções sem carne nos restaurantes, talvez seja mais bem aceito para a pessoa, porque ela não está sendo obrigada a não comer carne naquele dia, né? Então, realmente é um desafio, né? Bom, eu tentei, assim, buscar informações, né, sobre os impactos, os resultados disso, né? A Sociedade Vegetariana Brasileira também tem uma segunda sem carne aí, bem atuante, né? Ela acaba trabalhando bastante com o pessoal de algumas escolas, também com algumas empresas, né, para implementar uma segunda sem carne. Mas eu ainda não encontrei resultados disso, né, do tipo, quanto que isso reduziu de consumo de água, por exemplo, quanto que isso reduziu de pegada de carbono, ou quantas pessoas melhoraram a saúde por conta disso. Então, essas informações eu acho que ainda são pouco encontradas e vale até, talvez, para essas instituições que estão implementando isso, fazerem avaliações, né? Não é só implementar. Acho que tanto é que o Dia Sem Carne na Faculdade de Saúde Pública teve essa questão de avaliação depois, né? Não adianta só você implementar um programa se você não avalia para mostrar os resultados desse programa, para mostrar que ele está sendo efetivo, né? Mas Sim, eu a acho. gente avaliou lá. A gente avaliou lá, a gente viu que, né, o consumo. A gente perguntava se as pessoas reduziram o consumo fora da faculdade por causa, né, daquilo, porque a gente fez toda uma campanha de marketing falando o porquê que é necessário reduzir o consumo de carne, e a gente viu que 40% das pessoas reduziram o consumo fora da faculdade, o que a gente achou que é um ganho enorme, né? Então, acho que isso foi bem legal, e eu concordo que ter essa avaliação faz com que o programa fique mais forte, em que a gente tenha meios para conseguir continuar, né, nessa linha aí de promover a redução, porque a gente sabe, teoricamente, né, todos os estudos mostram que se você reduzir o consumo de água é menor, né, para a produção de CO2, o impacto na saúde, enfim, de acordo com que você substitui essa alimentação, né, e foi também um processo da gente conversar com os merendeiros, né, com os cozinheiros, de como é que a gente vai fazer essa alimentação. Foi uma resistência até dentro da própria cozinha. Como que a gente vai substituir esse consumo de carne? Então, acho que é algo que foi bem interessante, que pode servir aí como experiência para as outras pessoas. Eu acho que a gente pode ver um pouco das perguntas aqui, Nath. Não sei se você consegue ver aí se a gente tem... Legal. Algumas perguntas. Opa. Teve bastante pergunta, né? Você consegue ver? Alguém perguntou perguntaram aqui se a proteína de... Isso, proteína de soja. Se é uma boa opção. Bom, a proteína de soja, geralmente, ela é um subproduto, né, da extração do óleo de soja. Geralmente, óleo de soja é transgênico, então, geralmente, a proteína de soja também é transgênica. É muito difícil a gente achar as versões sem ser transgênicas, mas se você encontrar, é uma opção melhor. Mas, assim, a proteína de soja ainda tem bastante fator antinutricional. O que é isso? São substâncias que se ligam aí nos minerais, ferro, cálcio, zinco, e mandam embora para as fezes. Então, pode dar mais desconforto intestinal também. Então, assim, não é um alimento que eu sempre substituiria a carne. Eu colocaria como uma alternativa além das outras leguminosas, né? Dos feijões, do grão de bico, da lentilha. Eu acho que vale como um consumo esporádico também e sempre que possível buscar uma não transgênica. Tá? Aqui tem algumas pessoas perguntando de projetos na área de coletiva, né? Acho que de restaurantes, em que tem essa coisa, refeitórios, restaurantes, onde não há ingredientes de origem animal. A gente comentou aqui do Segunda Sem Carne. Eu sei que nos Estados Unidos os refeitórios têm um projeto chamado Menus of Change, em que eles têm o Sustainable Mondays, em que nas segundas-feiras eles não servem carne, servem peixes comprados dali da agricultura, né, de fazendeiros locais e tal, mas você conhece alguma outra nesse sentido, né?
Não, o que eu conheço mesmo é o da SVB, que eu acho que ela tá bem atuante mesmo. Principalmente, e assim, até se eu não me engano, no site deles, se você tem algum restaurante para indicar, você pode entrar lá, indicar e eles vão entrar em contato para poder fazer os treinamentos, né, com o pessoal da cozinha, com as receitas. Até porque, se não tiver isso, a opção sem carne vai ser sempre ovo ou queijo, né? Então, é importante também que seja uma opção, sempre que possível, né, uma opção vegetariana estrita, para que você incentive, né, o consumo de outros alimentos, de outros vegetais, aí não troque sempre por ovo, né? Alguém perguntou da carne de jaca. Qual que é a pergunta da carne de jaca? Mas eu perdi aqui, mas acho que eu já ouvi bastante falar da carne de jaca. Acho que era se é uma É, opção para a gente substituir a carne. então, a carne de jaca é um substituto culinário, mas não é um substituto nutricional, né? Então, ela é gostosa, fica ótima numa coxinha de jaca, mas não tem proteína, porque a jaca é uma fruta, né? Então, não tem uma quantidade expressiva de proteína. Então, eu consumiria também esporadicamente. Legal. Alguém perguntou dos livros aqui sobre alimentação sem carne. A gente comentou que Sustentária tem livros, né, separados pela estação do ano, que são sem carne ou com uma quantidade bem reduzida. Então, vocês podem dar uma olhada lá. Nath, se tem alguma outra sugestão de livros de receita? Tenho de receita ou de nutrição, assim. Tem o próprio livro De do receita. Dr. Eric, né, que é o Alimentação Sem Carne, lá não tem receita, se não me engano. Bom, de receitas tem vários aí na internet, tem os da Bela Gil que não são 100% vegetarianos, mas tem várias opções. Tem os da Alana Rox também, que é o Diário de uma Vegana. Tem várias alternativas. Tem a revista dos vegetarianos, né? Que eles têm alguns compilados com diversas receitas também. Tem o meu perfil, que sempre tem várias receitas, então pode seguir, pode acompanhar, porque sempre tem Sim, receitinha fala o seu lá. perfil, Nath. Qual que é seu perfil para as pessoas seguirem, poderem ver seus materiais? Não é? Bom, é arroba Natália Uticava, com K, com V. Depois que a gente sair aqui, a gente vai deixar salvo, né? Daí depois o pessoal consegue entrar. Mas lá no meu perfil tem, lá no meu site também tem algumas receitas legais. E assim, né? YouTube, internet, tá aí pra gente ir fuçando e testando mesmo, porque demanda um pouco mais de tempo, né? Porque é muito mais fácil você pegar um bife de uma caixinha e fritar ali rapidinho, do que você deixar um feijão de molho, um feijão preto de molho, cozinhar ele na panela de pressão, fazer um hamburguinho, né? Assar. Então demanda um pouco mais de tempo muitas vezes. Mas vale a pena explorar esse universo, né? Sim, e uma coisa que eu só queria, falei no começo da live, para quem quiser um resumo que a gente fez com o que a gente conversou aqui hoje, a gente vai disponibilizar no link da bio do Sustentária, né? Vai ter lá quando vocês clicam no Linktree do Sustentária, ele vai mostrar alguns links, e aí tem um falando sobre o resumo da live, que é um formuláriozinho de satisfação, o que vocês aprenderam hoje. É bem pequenininho, e aí no final, quando vocês submetem, vocês conseguem receber esse resumo. Então, se vocês puderem, por favor, preencham para a gente saber o que a gente pode melhorar, quais são os outros temas também que vocês querem aprender na live e tudo mais. Nath, você consegue ver o horário aqui, só para saber quanto tempo a gente ainda tem? Então, acho que faltam uns 3, 4 minutos. A gente entrou um Então pouquinho tá, dá pra depois. gente ver. Dá pra gente ver algumas perguntas a mais, então, aqui. Alguém perguntou sobre o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Perdi aqui a pergunta. Se seria uma opção para colocar como uma forma de introduzir opções substitutas de carne ou alguma forma de resistência para diminuir o consumo. Pois é um desafio, né? Porque, principalmente sabendo o contexto que o PAT foi criado, né? De trabalhadores mais que demandavam mais consumo energético, né? Consumo calórico, consumo proteico. Então, é um desafio. Acho que tem que ter aí uma adequação importante para que tenha uma mesma quantidade proteica, uma mesma quantidade calórica. E talvez faça mais sentido ter opções sem carne do que implementar um dia sem carne totalmente, porque eu acho que teria uma resistência importante.
em alguns refeitórios. Mas toda a Sim, intervenção, concordo né, totalmente. não é? Talvez, às vezes, intervenções mais educativas, sugerindo, né, estimulando o consumo das opções vegetarianas e tal, colocar, de repente, algum Sensibilizando. informativo na mesa. Mas acho que tirar totalmente dessas pessoas, a gente tem que considerar a questão social envolvida, o contexto. Muitas vezes, esses trabalhadores fazem a única refeição ali naquele refeitório, né? Então, é complicado você tirar totalmente em um dia. Tem uma pergunta aqui, Nath, se existe alguma marca de amendoim que apresente bom controle de aflatoxina. Eu não sei, Tá. você conhece? Tem, a gente não pode indicar marcas aqui, né? Mas é importante sempre que você for comprar amendoim ou pasta de amendoim, paçoquinha, coisas à base de amendoim, que tenham um selo da Fundação da Pro Amendoim, porque é um selo que faz a auditoria periódica, né, dessas amostras de amendoim e de outras oleaginosas, para ver se os níveis de aflatoxina estão sendo controlados adequadamente. Então, normalmente tem um selinho na embalagem, e se eu não me engano, o aplicativo Desrotulando, né, que também tem parceria aí com a universidade, já coloca também essas opções que tem o selo. Então, quando for procurar, coloca lá no aplicativo, que é bem legal, e eles dão as opções que são mais seguras. Legal. Eu estou tentando ver se eu consigo ver mais perguntas, mas eu não consigo, porque, né, no Instagram é difícil da gente ver. Mas eu acho que é isso, Mas o nosso tempo já está bem no já limite, está né? aí. Então, Nath, queria agradecer muito essa sua disponibilidade de falar com a gente sobre consumo de carne, que é um assunto tão importante, principalmente para a população brasileira. Então, agradeço muito pela sua disponibilidade. Então, segue lá o canal, as redes sociais da Nath, as redes sociais do Sustentária para receber mais informações sobre alimentação sustentável, sobre como reduzir o consumo de carne de uma maneira, né, mais saudável e sustentável. E, por favor, não esqueçam de responder as questões, nosso formulário para receber o nosso resumo, que a gente fez com bastante carinho para vocês. E se tiver alguma dúvida que a gente acabou não respondendo aqui, pode mandar também no direct que a gente responde com prazer. Com certeza. E a gente vai deixar a live gravada, né, Vou no tentar, né? IGTV Porque eu também. nunca fiz, então vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar. Tá bom. E aí vai ficar lá vai ficar salvo no seu perfil, né, Nath? Acho que sim, daí a gente tenta A gente compartilhar. tenta. Isso, tentar colocar no YouTube também do Sustentária, para quem não conseguiu ter acesso hoje, poder ter um acesso depois. Tá, joia. Obrigada para todo Acho que é isso. mundo. Obrigada, viu, Nath? Obrigada, Aline. Um beijo grande para Uma boa noite aí todos. para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.